Glória a Deus. Um texto bastante conhecido que fala sobre o chamado para o ministério, né? Aqui é o chamado para o ministério profético de Isaías. Isaías conta como ele foi chamado, amém? Então, eu preciso entender, aqui Isaías está contando como é que ele foi chamado para o grande ministério profético dele, amém? E nós vamos ver algumas coisas. Então, eu estou falando sobre avivamento o mês de fevereiro inteiro. Então, falei sobre avivamento espiritual, depois eu falei sobre avivamento na família. Domingo passado eu falei sobre avivamento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre avivamento ministerial, amém? E atendendo ao chamado. O tema de hoje é avivamento ministerial, atendendo o chamado, amém? Que você possa atender o chamado. Amém? Deus te chamou, aliás, Deus nos convocou, né? E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre Mateus 28, a nossa convocação. Você foi chamado, e o que você tem feito do seu chamado? Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu daquela glória, se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, e aqui, esse rei apresentado, e essa visão do trono de Deus, que Isaías tem, ele vê o rei Jesus, cheio de glória e poder. Ele diz: eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Então um daqueles anjos, um dos serafins, voou para mim e trazia na mão uma brasa viva, que ele havia tirado do altar, e com a brasa tocou a minha boca e disse: ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus estava dizendo: quem vai atender ao meu chamado, quem vai atender ao meu envio? Deus precisa de homens e mulheres posicionados, cheios do Espírito Santo, e que atendam ao envio de Deus para realizar a obra dele. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor disse: vai então a esse povo e prega. Eles vão ouvir, mas não vão entender. E eles vão ver, mas não vão perceber, amém? Deus estava endurecendo o coração do povo, e eu quero que você entenda hoje o que é esse avivamento, o que Deus quer de nós, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera da sua vida, meu irmão. Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu sou uma tocha viva. Diga: uma tocha viva nas mãos do Senhor. Diga: aonde eu estiver, vai ter fogo. Diga: vai ter fogo santo. Diga: vai ter fogo santo, porque eu sou uma tocha viva nas mãos do Senhor, amém? Continue com a tua mão levantada. Senhor, nessa noite fala ao nosso coração. Senhor, usa a minha vida de forma sobrenatural, e Deus, em nome de Jesus, faz com que venhamos a perceber o mover das tuas águas, para onde o Senhor tem nos levado, para onde o Senhor tem levado a Igreja Cristã Restauração. Senhor, desde o início deste ano, na virada do ano, o Senhor tem falado ao meu coração, que esse é um ano que nós devemos permanecer, firmar as nossas bases, firmar os nossos pés, estarmos ligados na videira. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que
nenhum dos nossos venham se perder, Pai. Senhor, que como o Senhor fez a oração sacerdotal, o Senhor disse: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou com tu, e que nenhum deles se percam, meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém se perca, mas que todos possam permanecer, ó Deus. Eu sei, o Senhor está voltando, o Senhor virá buscar uma igreja. Então, Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, como pastores, servos, que possamos, ó Deus, alinhar as vidas em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus, pode sentar-se. Então nessa noite eu quero falar com você sobre esse avivamento ministerial, esse alinhamento nosso para com o nosso chamado, amém? Muitas vezes nós pensamos que chamado só tem o pastor, só o pastor foi chamado. Às vezes nós temos essa pequena confusão, né? Então a gente acha que só o pastor tem chamado, né? Porque só ele que prega na igreja, só ele tem chamado. Não, a Bíblia vai dizer que todos foram chamados. Então o chamado é para todos vocês ouviram o chamado. Se você está aqui nessa noite, é porque você ouviu o chamado do Senhor Jesus Cristo, e você abriu o seu coração para o chamado do Senhor Jesus Cristo. Não confunda chamado com ministérios, e muitas vezes tem pessoas que confundem ministérios, achando que ministérios são só os ministérios na igreja, mas a tua família é o teu primeiro e grande ministério, sabia? A tua família é o teu primeiro e grande ministério. Se você não consegue nem ganhar a tua família, se você não consegue nem evangelizar a tua família, se você não consegue nem trazer a tua família para dentro do teu projeto, como é que você quer ganhar outros, né? Sabe qual foi? Outro dia eu preguei, acho que há um tempo atrás, eu preguei o maior projeto, preguei para os homens isso. Falei, sabe qual foi o maior projeto de Noé? Foi convencer a mulher dele a entrar na arca, irmão. Você imaginou o que é convencer uma mulher a entrar numa arca e falar para ela que ela ia ficar ali dentro, e que não ia ter fogão, e que não ia ter armário de cozinha, e que não ia ter máquina de lavar, e que não ia ter cheiro bom, só ia ter cheiro ruim, que ela está rodeada de animal, e que todo dia ela ia... Imagina, irmão, a lábia. Eu admiro Noé, velho. Eu passei a admirar Noé. Ele convenceu a mulher dele de entrar na arca, participar do projeto, irmão. Você já imaginou uma mulher trancada dentro de uma arca, não tem ninguém para conversar, a não ser Noé, os filhos e as noras, irmão, não tem ninguém, e os animais, irmão, você imaginou essa mulher? Ela surtou dentro da arca, trocava ideia, já estava trocando ideia com a vaca, com cavalo, com macaco, irmão, porque você imagina, né, mulher, ela queria trocar ideia, não é? Então você imagina, Noé foi um cabra porreta, conseguiu convencer a mulher dele, falou assim, entra na arca. Ela não tem casa melhor, você nunca viu uma casa tão linda como a arca, é a melhor casa que você vai morar, é a arca, e as melhores companhias que você vai ter, estarão dentro da arca. Convenceu a mulher, depois teve que convencer os filhos, e os filhos, irmão, tiveram que convencer as mulheres deles. Meu Deus do céu, tudo gente novinho, entrar numa arca e falar, vai ficar aqui dentro e sabe-se lá o que vai acontecer, mas Deus está no controle, e ainda fala assim, Deus está no controle, entra na arca e esquece, Deus está no controle. Mas o que nós vamos comer? Esquece, Deus está no controle, amém? Do que nós vamos viver? Ixi, irmão, eu fiquei imaginando essa mulher, não é possível, essa mulher também devia ser uma santa, né? Não é? Porque ela falou assim, mas e o que nós vamos... Esquece, Deus está no controle. Mas como é que... Esquece, Deus está no controle. E vai ter de... Esquece, mulher. E minha vizinha, minha mãe, meu pai, esquece. Entra na arca, abençoada. Entendeu? Então, mas ele conseguiu, irmão. E convenceu. Então, irmão, a coisa mais difícil da nossa vida é você entender
O seu chamado é você entender o seu ministério. Quando você entende o seu ministério, quando você entende o porquê Deus te levantou, quando você entende o porquê você está aqui, quando você entende o porquê que você está na terra, quando você entende o porquê você está numa igreja, quando você entende porque você tem o marido que você tem, quando você entende que a esposa que você tem, os filhos que você tem, irmão, já é um bom início, amém? Já é o início de tudo, porque Paulo, ele vai dizer, quando ele escreve, né, na sua carta lá em Timóteo, quando ele escreve dizendo, olha, essas são as qualificações de quem quer ser um pastor, essas são as qualificações de quem quer ser um diácono. Ele diz assim, aquele que não consegue exatamente controlar, governar a sua casa, aí Paulo pega pesado e diz, como é que você quer governar a casa de Deus? Não é? Eu estava lendo um testemunho e infelizmente ele termina sendo um testemunho ruim, né? Porque uma menina, né, uma jovem, ela questiona um outro pastor e ela diz assim, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que amar líderes espirituais? O meu pai é pastor, mas na minha casa ele é grosso, ele maltrata a minha mãe, ele é um péssimo exemplo, né? Só faltou ela falar a minha palavra, ele não é referência de pastor. Então, o que responder para uma pessoa dessa? Então, queridos, a maior referência de um homem, de uma mulher, é quando ela entende o seu chamado. E quando ela cumpre o seu chamado. Deus nos chamou para que a glória dele fosse manifesta através das nossas vidas. Deus te chamou e te marcou, porque a glória dele deve ser manifesta na tua casa. As pessoas que estão ao teu redor devem ser as primeiras pessoas que vão viver esse avivamento que eu tenho pregado aqui. Porque o avivamento, ele é um posicionamento. Eu tenho falado isso. O que é o avivamento? Avivamento não é simplesmente você orar 24 horas, orar em línguas. Também faz parte do avivamento. Mas o avivamento, ele começa por um posicionamento espiritual, uma decisão que você tomou em ser santo, andar com Deus e fugir do pecado. Amém? Por quê? Porque o orar, o falar, o usar os dons espirituais é consequência de uma vida com Deus, é consequência de uma vida separada para Deus. E Deus tem buscado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vivam nessa dimensão espiritual. Então Deus te escolheu, Deus me escolheu, amém? E eu escolhi o profeta Isaías, irmão, porque o profeta Isaías, dentre todos os profetas, ele é considerado um profeta maior. Mas por que ele é considerado um profeta maior? Porque a mensagem, ou as mensagens do profeta Isaías, são mensagens que ecoam até hoje. Eu sempre falo, quando eu vou falar de Isaías, eu falo assim, Isaías foi o maior profeta messiânico. A maioria das profecias que se relacionam a Jesus, vem através do profeta Isaías. Agora, interessante, agora pode voltar lá, em Isaías capítulo 6, é interessante como esse avivamento, ou como Deus queria avivar o profeta Isaías, e como começou esse avivamento na vida do profeta Isaías. Diz assim, olha o versículo 1, diz assim, ó:
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe quando começou um movimento de avivamento no chamado e no ministério de Isaías? Exatamente quando alguém morreu. No ano da morte, ou seja, alguém tinha que morrer para que o ministério acontecesse. Você vai entender, não é que Uzias tinha que morrer e só porque ele morreu, não. Entenda, todo avivamento, eu tenho falado assim, todo avivamento, ele começa por dois caminhos: pelo caminho do arrependimento, pelo caminho do posicionamento e o caminho da morte. Porque quando você morre para você mesmo, então o avivamento começa. Aliás, Paulo diz isso em Gálatas 2:20: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Você está entendendo? Diga comigo: o avivamento começa pela morte. Amém? Fala para o teu irmão assim: o avivamento começa pela morte. Diga para ele assim, bem sério: você precisa morrer. Amém? Sabe o que significa isso? Quando você diz você precisa morrer, você está dizendo para o teu irmão e você está dizendo para mim o seguinte: você precisa morrer para as tuas ações carnais, a tua velha natureza, a natureza humana que habita em você tem que morrer, para que possa nascer um novo homem. Jesus Cristo pregando aos seus discípulos e aos fariseus, ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Você está entendendo? Irmão, todo o processo, diga comigo, todo o processo de crescimento e de vida começa pela morte. Amém? Uma semente, para dar fruto, ela precisa morrer. Então, quando o texto, pode voltar lá em Isaías, no ano da morte do rei Uzias, você sabe quem foi o rei Uzias? Não é? Porque às vezes você lê isso aqui, no ano da morte do rei Uzias, beleza, o rei Uzias morreu, e daí? Quem era o rei Uzias? Né? O rei Uzias, você vai encontrar a história do rei Uzias em 2 Crônicas, capítulo 26, coloca aí para mim. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1. Diz assim, 2 Crônicas 26, 1. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Irmão, presta atenção. O Mateus hoje está fazendo 15 anos de idade. Oh, glória! É o galego do cabelo comprido. Não é? Presta atenção. Uzias começou a reinar em Judá com a idade do Mateus. 1 ano, né? 1 ano a mais. E a Bíblia vai dizer, coloca o verso 5. A Bíblia vai dizer que ele reinou. Olha só, presta atenção, ele começou bem. Ele propôs no coração buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Presta atenção, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. Amém? Irmão, enquanto você buscar a Deus, enquanto você estiver firme nos caminhos do Senhor, enquanto você morrer para esse mundo, Deus vai ser com você.
Deus vai te abençoar, você vai prosperar em tudo que você fizer, tudo que você colocar as mãos, haverá prosperidade, amém? Porque a Bíblia estava dizendo que um jovem de 16 anos de idade começa a reinar. Você imagina um jovem de 16 anos, virou rei, tem tudo na mão, né? Podia ser um cara louco, mas a Bíblia diz que ele começou bem, ele começou a reinar bem, presta atenção, olha o texto, enquanto ele buscou a Deus. Detalhe da Bíblia, enquanto o rei Uzia buscou a Deus, ele prosperou. Depois, irmão, você lê essa história, são 23 versículos para contar a história dele. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, ele prosperou, com 16 anos ele começou a inventar coisa, irmão. Ele foi o Bill Gates da época lá, começou a inventar, o cara inventou o computador, ele inventou uma arma que atirava muitas flechas, ele inventou uma arma, você já viu nos filmes que os caras colocam na catapulta, aquela pedra, foi esse cara que inventou. Uzias inventou armas para a guerra com 16 anos de idade, venceu todas as guerras, e foi reinando, e a Bíblia vai dizer que ele reinou 52 anos, e ele foi reinando. Agora olha para mim, seja sincero, o que você acha que aconteceu no coração de um cara desse? Coloca do verso 15 em diante para mim. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção, homens peritos destinados para as torres, e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Presta atenção. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Quem que ajudava esse cara? Mas presta atenção na história. Até que ele se tornou forte. É aí que é o perigo. É aí que é o perigo da vaidade. É aí que é o perigo de você não entender o que Deus está fazendo por você. E aí você vai entender o porquê na morte do rei Uzias. 16. Mas havendo-se tornado-se forte, exaltou o coração. Em outra tradução diz, orgulhou-se. O orgulho, a soberba, é a arma de Satanás. Lúcifer se orgulhava daquilo que ele era. Aí a Bíblia diz que ele se orgulhou, ele exaltou o coração para a sua própria ruína, irmão. Quando você perde o foco de Deus, e você não entendeu que foi Deus que te abençoou, e você não entendeu que foi Deus que te colocou, aquele que levanta rei é aquele que tira rei. Aquele que exalta o rei é o mesmo que abate o rei. Você está entendendo o que eu estou ministrando nessa noite? Foi para a sua própria ruína, e ele cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Por quê? Diga comigo, ele era rei. Amém? O que ele era? Diga assim, ele não era sacerdote. Então ele era rei. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Um nasceu para ser rei, o outro nasceu para ser sacerdote. Aí ele entrou aonde ele não deveria entrar. Aí ele quis oferecer, queimar incenso no altar que ele não deveria fazê-lo. Próximo versículo. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzia, e lhe disseram, Uzias, não compete a ti queimar incenso, porque o Senhor deu isso aos sacerdotes, aqueles que são da tribo de Arão, aqueles que são da tribo de Levi, são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque você transgrediu, e isso não será para tu honra da parte do Senhor. Presta atenção, verso 19.
Então Uzias, ele era o grande rei, ele tinha alcançado uma posição. Ele era o cara agora. Então para que eu vou obedecer a essa cambada de sacerdotes? Eu sou o rei. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão, para queimar incenso. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E aí depois você continua lendo, porque eu só vou te falar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi retirado dali, foi isolado, fora do arraial, fora da cidade, porque agora ele não era mais um rei, agora ele era um leproso, rebelde. E ele foi colocado fora. E a Bíblia vai dizer no verso 22 que ele morreu. Por isso que o texto de Isaías começa no ano da morte do rei Uzias. Por quê? Uzias era referência de rei, você está entendendo agora? Uzias era a referência de rei. Era o rei que a nação conhecia. Pode voltar lá em Isaías. Era o rei que a nação conhecia. Era o rei que todo mundo adorava. O ministério profético de Isaías não deslanchava, não deslanchou. Não aconteceu. Porque todos viviam na sombra de Uzias. Irmão, cuidado. Quem é a tua referência? Qual é o rei que está governando a tua vida? Porque Isaías, ele entra no templo. Pode ir colocando aí, verso 2 em diante. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos... Agora ele estava enxergando, que trono que ele estava enxergando agora? No ano da morte do rei Uzias, esse rei carnal, esse rei arrogante, esse rei que não era referência, ele morreu. E agora eu estou vendo o trono do rei dos reis, aquele que venceu, aquele que não é arrogante, aquele que dá vida, aquele que traz poder. Eu estou vendo ele num trono alto e sublime, e é esse rei que será a minha referência, é esse rei que vai governar a minha vida, é esse rei que vai dirigir a minha história, é esse rei aonde eu vou começar o avivamento ministerial da minha vida. Você está entendendo? Então, quando morre aquele rei carnal, alguns historiadores dizem que Isaías era primo do rei Uzias. Então você imagina, né, o peso que Isaías carregava. Nunca que o ministério dele ia acontecer. Então, nesse dia, Deus visita Isaías e começa a mudar o chamado e a história de Isaías. Isaías tem a visão do trono do verdadeiro rei. Em nome de Jesus, que você possa ter a visão do verdadeiro rei, e que você possa entender o teu chamado, e entender o teu ministério, entender o que Deus quer da tua vida, a referência que você tem que ser. Irmão, não pode ser uma referência carnal. Eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, e às vezes eu me pego pensando, Senhor, eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. As minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar, elas têm que me enxergar de uma forma diferente. Irmão, se você entender isso na sua vida,
se você entender que a maior pregação sua não é você subir nesse altar e pregar, não. A maior pregação sua é a sua vida, é o que as pessoas, elas vão ver de você, é o que elas vão falar de você. Então, Isaías tinha só essa referência, que era do rei Uzias, mas aí ele teve que ter um encontro com o verdadeiro rei. Ele olha para o trono e ele diz: eu estou perdido, porque agora eu encontrei qual é o meu chamado, eu encontrei qual é o meu ministério, é clamar a esse rei, e dizer: Rei Jesus, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha casa, muda o meu comportamento, muda a minha fala, porque o verdadeiro avivamento, ele traz isso. 4 coisas que o verdadeiro avivamento traz. O avivamento real, ele traz, em primeiro lugar, arrependimento. Isaías se arrepende. O verso 5 diz: então eu disse, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que é isso? Arrependimento. Isaías estava dizendo: olha, durante todo esse tempo, no reinado de Uzias, como é que estava o povo? O povo estava distante de Deus. Durante todo esse tempo, como é que estava a minha vida espiritual? Isaías chega à conclusão que ele estava mal. Isaías chega à conclusão e diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou no meio de uma geração impura. Eu preciso me arrepender. O avivamento começa por uma ação de arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento, nem na família, nem pessoal, e nem no seu chamado, e nem no seu ministério, porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é você entrar no modismo, é você entender que você errou, é eu entender que eu estou errado, e falar: puxa vida, eu tenho sido assim, eu preciso mudar. Você está entendendo? Deus está falando com você nessa noite, amém? Então, irmão, em nome de Jesus, Jesus olha para os hipócritas, e Jesus olha para os fariseus e diz assim: olha, vocês são como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É uma casa que está ornamentada por fora, né? Foi feito o reboque meia boca, e na minha época passava-se cal. Sabe o que é cal? Você pega um saco de cal, joga na água, mistura lá e passa, e fala: está pintado. E daqui um tempo aquilo cai, porque aquilo não é real, porque aquilo não vai durar para sempre. Então Jesus disse: olha, arrependei-vos. João Batista veio pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, é tempo de avivamento, mas é tempo de arrependimento, e o arrependimento traz mudança de vida. Isaías ora e diz: eu sou um homem de lábios impuros. Você pode falar isso hoje, você pode reconhecer quem é você, e dizer: olha, a minha vida é assim, eu erro, Senhor, me perdoa, e muda, amém? Porque se você mudar lá dentro, vai acontecer aqui fora, porque a verdadeira mudança e transformação começa lá dentro. E aí eu sou curado. Irmão, se você é doente na tua alma, você vai orar hoje e falar: Senhor, cura a minha alma. Senhor, cura a minha alma depressiva. Cura a minha alma invejosa. Senhor, cura a minha alma que se enxerga o menor. Cura a minha alma que tem medo. Você vai orar hoje e vai falar: eu preciso de mudança.
Se é que você precisa, amém? Mas se você não precisar, não precisa orar também, amém? Então em nome de Jesus, Isaías ora e diz: os meus lábios são impuros. Então, avivamento real começa com arrependimento. A segunda coisa, a Bíblia vai dizer assim no verso 6: então, um daqueles serafins voou para mim e trouxe na mão uma brasa viva. O que significa essa brasa viva? É o fogo do altar do Senhor. O que significa a brasa viva? É o batismo no Espírito Santo, porque quando eles foram batizados no Espírito Santo, apareceu brasas vivas nas suas cabeças. O que significa isso? Fogo. É o fogo do Espírito Santo dirigindo a sua vida. Significa santificação. Amém? A brasa, ela purifica, porque diz assim, ó: com a brasa que tirou do altar, verso 7, ela tocou na minha boca. A brasa viva, ela traz purificação. A brasa viva, ela traz santidade. Então, arrependimento, santidade, traz o avivamento. A terceira coisa, está no verso 7 ainda. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que eu toquei os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, arrependimento, santidade, perdão, porque Deus nos perdoa. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e para nos... Então, se tem arrependimento, se tem santidade, tem perdão, porque Deus nos perdoa. Você está entendendo? E em quarto e último lugar, se tem arrependimento, tem santidade, tem perdão, tem envio, tem cumprimento do chamado. Porque quem já se arrependeu, quem está na santidade e foi perdoado, irmão, só tem uma coisa a fazer: ir, cumprir o chamado, cumprir o ministério. Você está pronto. Você está entendendo essa palavra de hoje? É assim que acontece o meu ministério, é assim que acontece o meu chamado. A Bíblia diz no verso 8, que o Senhor clama e diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías estava arrependido, santificado, recebeu o perdão e diz: envia-me, eu estou pronto. Você está pronto para ser enviado, porque Deus está pronto para te enviar, para você cumprir o ID, para você cumprir o teu chamado, para você cumprir o teu ministério. São etapas, amém? Você passou, está passando por essas etapas. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer cumprir esse avivamento. E o avivamento será completo a hora que você entender essas coisas e começar a praticar na tua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Vamos nos colocar de pé. E eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, agradeça por aquilo que Ele tem feito. Fala: Senhor, eu quero ser como Isaías, eu quero ter a visão. Irmão, peça para ter a visão do Rei, a visão do reino de Deus, a visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.